Bom, e a gente muda de assunto agora para falar sobre as baleias francas que já chegaram aqui na nossa região. Na última semana foi feito ali o primeiro sobrevoo da temporada e pelo menos 25 já foram identificadas. Isso que o sobrevoo não foi completo, né? A gente vai falar sobre esse assunto com a diretora de pesquisa do Instituto Australis, a bióloga Karina Grock, que gentilmente nos atende nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia, Karina. Obrigado por estar aqui conosco na Rádio H2O. Bom dia a todos, obrigada também. Karina, qual o balanço desse sobrevoo feito na última sexta-feira? Mais de 80 baleias já estão aqui na nossa região, então. Exatamente, a gente contou durante esse sobrevoo 85 baleias. O sobrevoo foi realizado de Florianópolis a gente foi até o Arroio Corrente, aí em Jaguaruna. Como tu falou, a gente não conseguiu completar por causa das condições climáticas. A gente encontrou uma nebulosidade muito densa e baixa, para baixo dessa região ali. Mas é um número excelente, né? Se for pensar que nem sobrevivamos toda a área pretendida. E tá dentro do esperado. A gente espera ali a abertura oficial da temporada, costuma ser julho, mas desde o final de maio, algumas já estavam por aqui. Isso, justamente. A gente teve as primeiras avistagens ali no final de maio, dia 27 de maio, mais precisamente. Então, elas chegaram um pouquinho mais cedo de novo esse ano, assim como no passado, em que a chegada delas foi dia 23 de maio. É interessante que essa chegada cedo fazia quase 15 anos que não acontecia delas chegarem tão cedo, né? E isso está acontecendo nesses 2 últimos anos, a gente não sabe ainda exatamente por quê, mas o fato é que a gente já está com um grande número de baleias, como foi constatado nesse voo que foi realizado a partir de uma parceria, né? Realizado pela SCPAR Porto de Imbituba e uma parceria com a gente do Instituto Australis. E já tem muitos filhotes, já dá para dizer que muitos filhotes nasceram aqui na nossa região já nessa temporada? Então, isso foi um aspecto que nos surpreendeu positivamente nesse voo, né? O fato de ter tantos filhotes. A gente avistou, acho que foram no total 38 fêmeas acompanhadas de seus filhotes. Então, 38 fêmeas e 38 filhotes e alguns indivíduos adultos. O que nos surpreendeu, porque geralmente nessa época do ano a gente tem menos fêmeas com filhotes, ou seja, as fêmeas estão aí, mas não tiveram o filhote ainda, né? Ou estão chegando para ter o filhote ainda. E agora a gente já avistou bastante filhotes, então tá uma temporada um pouquinho diferente. Dá para afirmar que todos esses filhotes nasceram aqui ou pode acontecer de eles terem nascido nessa viagem até a região? As baleias francas, elas são uma espécie que migram entre áreas de alimentação e reprodução. A área de reprodução é aqui no nosso litoral, né? E as áreas de alimentação são lá na região antártica. Elas vêm para cá justamente para o nascimento dos filhotes. Então, todos os filhotes que foram avistados eram filhotes pequenos, né? Então, comprovando que eles nasceram por aqui. Aqui pelo sul do Brasil, porque, por exemplo, a gente teve um filhote agora esse fim de semana avistado no Farol de Santa Marta, uma fêmea com um filhote semi-albino, e esse filhote tinha sido avistado lá no Rio Grande do Sul, na Praia do Cassino. Então, isso mostra que algumas fêmeas podem se aproximar da costa mais ao sul, né, no litoral do Rio Grande do Sul, ter seu filhote lá e vir subindo aqui ao longo do litoral. Então, a gente está começando agora a ter também informações novas com relação a esse trajeto de migração das baleias francas aqui pelo nosso litoral. Bacana. E o destino final acaba sendo sempre aqui na nossa região, né? A gente sempre fala que é o que a gente constatou ao longo desses anos todos de pesquisa aí, que elas vêm para cá à procura de enseadas calmas e protegidas para o nascimento dos filhotes, né? Lembrando que como elas estão lá na região antártica se alimentando em mar aberto, né? As áreas de alimentação são áreas de mar aberto, não são áreas próximas à costa, com um mar muito mais agitado, água mais fria. O que a gente tem de conhecimento, tanto daqui quanto de outras áreas, de reprodução, é que elas fazem isso, elas procuram um local mais adequado, né, para ser o seu momento ali de dar à luz ao filhote. E lá no litoral do Rio Grande do Sul, ela não tem, né, essas áreas protegidas. Então, talvez até algum parto que aconteça por lá seja mais porque a mãe se atrasou para chegar aqui no litoral e acabou tendo que ter o filhote mais para o sul, o que também é legal porque, assim, o litoral brasileiro todo, ele é muito especial, né? Então, mesmo elas nascendo lá no sul, a gente sabe que vão estar protegidas. Lá tem
os cuidados com a região marinha também, que é o que a gente vem trabalhando, né? Para a medida que, o que a gente está constatando, que à medida que a população de baleias está se recuperando, elas tendem a ocupar uma área mais ampla, como era antigamente. Antigamente a gente tinha maior ocorrência da baleia franca ao longo do litoral brasileiro até o litoral, até o sul da Bahia. É, mas o que a gente vê hoje é isso, mesmo os filhotes que nascem em outras áreas, eles acabam vindo aqui para Santa Catarina, provavelmente por causa dessa característica, né, essa particularidade das enseadas que acabam se tornando locais mais protegidos para permanência com o filhote depois do nascimento. Essas adultas que vocês registraram ali foram 38, isso, é isso, né? 38 adultas acompanhadas de filhotes, ou seja, as mães já com seus filhotes, e teve, se eu não me engano, foram, acho que 9 adultos sem filhote. Certo. Esses adultos que vocês encontraram são todos velhos conhecidos? Tem alguma visitante nova? O que vocês conseguiram constatar ali junto com o catálogo que vocês têm das baleias? Agora a gente começa um processo de catalogação, de separação das fotos, tem que fazer triagem, né? Porque nesses voos são tiradas muitas fotos, então as fotos estão sendo triadas para depois serem analisadas e comparadas com o catálogo. Mas algumas baleias já que a gente conseguiu reconhecer durante o voo, numa olhada rápida das fotos, porque são baleias bem conhecidas nossas, como a Zimba e a Olívia, por exemplo. A Zimba é a mascote do nosso projeto, o projeto Franca Austral, que tem patrocínio da Petrobras. É a baleia que está estampada na nossa logomarca, ela tem um significado especial para a gente. E a Olívia também é uma velha conhecida. A Zimba a gente conhece desde 2006, a Olívia desde 2002. Ela tem esse nome porque a Zimba, no caso, porque foi avistada em Imbituba, no dia do aniversário de Imbituba, ela estava com um filhotinho que tinha uma mancha branca no formato de I. Então, por coincidência, né? E recebeu o nome de Imbituba, então a mãe ficou Zimba, e a Olívia porque tem, na parte bem da frente, assim, das calosidades, ela tem uma calosidade que tem no formato de âncora, e lembra o Popeye, só que como ela é fêmea, então ela recebeu o nome de Olívia. São os nomes carinhosos que a gente dá para as baleias, e essas, especialmente, particularmente, eu olho para elas, eu já reconheço, né, tão familiarizada, e porque elas já vieram muitas vezes para cá. Então, tem outras baleias conhecidas também, mas agora, como eu disse, a gente vai... a equipe do Porto de Imbituba de 10 CEPAR, da Coplan, está ajudando também a selecionar as fotos, né, já que esse voo ele faz parte do plano de controle ambiental do Porto de Imbituba, é uma condicionante da operação, do licenciamento para a operação do porto. Então, eles estão organizando essas fotos, depois a gente vai fazer uma comparação. Bacana, pelo menos aí algumas conhecidas já dá para conhecer de vista, né? Já, com certeza. E a Zimba, inclusive, essa semana foi avistada lá. Ela, no dia de sobrevoo, ela estava na Praia da Gamboa. E no sábado, ela estava lá na Praia da Pinheira. E a Olívia, ela foi avistada na Praia entre a Ribanceira e Ibiraquere. Então, por aí. Uma das imagens que chamou bastante atenção, né, desse final de semana foi, como você falou ali, o filhote albino. Ele é raro, mas já houve outros casos aqui na região também, né? Exatamente. Praticamente todo ano a gente tem tido o nascimento de pelo menos um filhote semi-albino aqui no nosso litoral. Em anos que a gente tem mais filhotes, a gente acaba tendo um pouco mais de registros de semi-albinos, porque é proporcional, né? Em torno de 1 a 5% dos filhotes que nascem, eles podem nascer com essa característica. Isso é uma característica genética, uma alteração genética, que ela é herdada da fêmea. Mas esses filhotes, eles não ficam brancos por toda a vida, eles vão escurecendo e ficando cinza ao longo dos primeiros meses de vida, até chegar na fase adulta e permanecem cinza. Então a gente ainda consegue reconhecer a pigmentação na pele, que eles nascem brancos com pintas pretas. Como eu disse, isso é uma característica genética, a gente chama de semi-albinismo, não é um albino total, justamente porque tem as pintas pretas e porque escurece ao longo dos meses. Esses filhotes, uma curiosidade é que geralmente eles são macho, no sexo masculino, porque a combinação para nascer uma fêmea é bastante rara. Mas há 2 anos atrás a gente teve o registro de uma fêmea, e a gente sabe que é fêmea porque ela era já adulta e estava com um filhotinho dela. Então, curiosidades interessantes. E esse filhote semi-albino que foi avistado no Farol de Santa Marta também, ele estava lá, como eu disse, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha 2 semanas antes, ele foi avistado na Praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul.
Essa fêmea adulta, semi-albina, que vocês identificaram há 2 anos atrás com o filhote acaba vindo semi-albino também ou pode aí voltar ali ao que a coloração que é mais comum? Não, é muito difícil nascer o final de semi-albino, porque vai ter que ter o cruzamento da fêmea semi-albina com o macho semi-albino, né? Uhum. E como esses indivíduos são bastante raros, é difícil eles se encontrarem. Mas o filhote dessa fêmea, ele era pretinho com umas manchinhas brancas, pequenas, assim, algumas manchinhas brancas que algumas baleias francas têm. Na semana passada, o IBAMA divulgou que, ou vocês também estavam acompanhando o caso ali de uma baleia que foi avistada com uma rede de pesca sobre o corpo dela. Essa abelha ainda está sendo monitorada? Tem alguma novidade em relação a ela? Teve esse caso realmente, né? A rede saiu e, na verdade, a gente soube que foi retirada por um popular no sábado. Então, aparentemente, em princípio, está tudo bem com a baleia, ela já está livre da rede. Ah, certo. Tirado um surfista, alguma coisa assim? Foi um surfista que retirou. Ah, bacana. Karina, mudando assim de assunto um pouco, mas ainda dentro dessa questão da baleia franca, a gente tem aqui na região, até amanhã vai ter uma audiência pública sobre esse assunto. Em relação à APA da baleia franca, é uma discussão que tem tendo bastante discussão aqui na região. A gente queria saber da posição de vocês aí, que defendem a APA da baleia franca, da importância dela para a preservação e do trabalho que vocês realizam. Esse assunto tem sido discutido bastante, né? E a APA da baleia franca é uma área de proteção ambiental, que a gente chama que é uma unidade de conservação, uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável, né? Onde é possível a presença da população humana. Por isso que tem pessoas, residências, enfim, instaladas dentro dos limites da APA. Um aspecto importante é que ela foi criada para proteger a baleia franca como uma espécie guarda-chuva e toda a vida e o ambiente que ela frequenta, toda a vida no seu entorno. Para isso, alguns ecossistemas terrestres também são importantes, né? Especialmente partes onde tem rios, alagados, encostas, a restinga, beira de rio, a beira de duna, e por isso que quando o IBAMA criou a APA da baleia franca, que foi a partir de uma proposta nossa, mas quem definiu os limites finais foi o IBAMA, eles incluíram alguns ambientes terrestres porque entenderam que são ambientes sensíveis e importantes de serem protegidos. O que acontece nessa discussão que está havendo é que existe uma confusão entre área de proteção ambiental e área de preservação permanente. A APA, que é a área de proteção ambiental, que é a unidade de conservação, e a área de preservação e APP, que é a área de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente são as que protegem justamente essas áreas sensíveis, essas encostas também, mas tem uma delimitação diferente, né? E elas existem independente de existir a APA da baleia franca. Então, tem duas coisas importantes, né? A nossa opinião é que não tem necessidade de mudar os limites da APA, porque ela não impede o desenvolvimento, ela apenas promove um ordenamento das atividades humanas que possam acontecer naquela área. Então, não existem impeditivos, e os impeditivos, eles estão estabelecidos pelo zonamento determinado pelo Código Florestal, através dessas áreas de preservação permanente. Então, mesmo que se mude os limites da APA, não vai resolver o problema que estão alegando que seja culpa da APA, culpa dos limites da APA, porque vão continuar existindo as áreas de preservação permanente, que são definidas, como eu disse, pelo Código Florestal. Então, isso não vai mudar. Então, essa discussão, às vezes, está levando para um lado que não vai resolver o problema da população. O problema tem que ser resolvido de outra forma, tem que ser resolvido com relação às áreas de preservação permanente. Tá certo, e no final das contas, se esses limites forem mudados, né, ou se anular a existência da APA, que era um pleito que estava acontecendo também, todo mundo vai sair perdendo. Tanto a população local, a população que vive nessa região, porque vai ter uma desvaloração do seu ambiente, do seu ecossistema, e o meio ambiente propriamente dito, né? E quem acaba perdendo no final das contas somos nós também. Porque quando a gente tem uma unidade de proteção, uma área de proteção estabelecida, a gente acaba tendo as normas que protegem o ambiente e que acaba beneficiando a própria espécie humana, né? Então, acho que é um aspecto que tem que ser refletido aí por todo mundo. Às vezes as pessoas que defendem a revisão da linha da APA usam como argumento esse número que a gente apresenta a todo ano do número crescente de baleias francas vindo para a região. Mas o número crescente é resultado também dessa preservação, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Enquanto as baleias encontrarem aqui um local adequado para se reproduzirem, elas vão continuar vindo, inclusive para Jaguaruna, né? A gente sempre menciona que as maiores concentrações de baleias estão mais aqui para o norte, por causa dessa característica das enseadas protegidas, mas a gente vê muitos indivíduos nessa região de Jaguaruna, ali no nosso, aonde dali para baixo, onde a gente não conseguiu sobrevoar, a gente sempre tem muitas avistagens, então é uma região importante para as baleias e, como eu disse antes, na medida que a população de baleias francas vai crescendo, elas vão se distribuindo por uma área mais ampla e essa região aí foi incluída dentro da área de proteção ambiental justamente pela grande presença do número de baleias francas e pelo crescimento populacional. Então, uma coisa está levando a outra. Karina, muito obrigado pela tua atenção aqui conosco, por trazer aí um balanço desse início da temporada. Com certeza a gente vai falar mais vezes aí do trabalho, porque até setembro tem bastante baleia para chegar ainda. Sem dúvida nenhuma. A gente está, por incrível que pareça, apesar dessa quantidade de baleias, recém no início da temporada reprodutiva das baleias francas aqui no nosso litoral, que vai atingir o pico em setembro e ainda as últimas baleias aí tendem a ficar até o início de novembro. Um grande abraço, bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigada para vocês também.